Olá, tudo bem? Nessa aula eu vou informar para vocês algo que é muito importante nos laboratórios, em física, para vocês aprender, trabalhar com medidas, trabalhar com as formas que a gente coloca os números. Aqui vocês vão ter um exercício aqui que o objetivo desse exercício é você eh, fazer arredondamentos. No experimento, no laboratório, você sempre vai trabalhar com medidas e é importante você saber como corretamente relacionar essas medidas. O que a gente vai aprender aqui? Aqui você tem um número, todo número tem algarismo. No caso aqui, esse número aqui tem 10 algarismos. Se você contar aqui, cada valor desse aqui é um algarismo. Ele tem 10 algarismos. E aí você tem a forma de você representar. Quanto maior a quantidade de algarismo, ele tem mais precisão na medida. Vamos dar um exemplo. Aqui você tem 10 algarismos. Esse último aqui sempre vai ser o duvidoso. É onde que você tem quando você faz a medida, é o máximo de precisão que você tem um instrumento. Você está dizendo que o instrumento tem uma determinada precisão, que ele chega naquela casa de decimal. Vamos dar um exemplo aqui. Você pode aparecer o número 8,24. 8,24, vocês têm 3 algarismos significativo e esse último aqui é o duvidoso. E aqui você tem quando após a vírgula você tem casas decimais. Ó, você tem aqui, ó, casas decimais, são 9 casas decimais. Se eu tivesse 8,24, eu teria 3 algarismos. O 4, quando está sozinho aqui, ele é o duvidoso. Ele tem duas casas decimais. Essas duas casas decimais, aqui ó, o décimo, centésimo, milésima casa. Aqui, nesse exercício, ele vai querer representar esse número aqui. Ó. Ele vai pedir para você apresentar esse número com 7 significativo e arredondar, usar a regra do arredondamento. Aqui, eu vou colocar o número aqui dentro dessa caixa, que é o primeiro algarismo, 8,2, e o objetivo dele é representar com 7 algarismos significativo. Aí você vai contando 8, 2, 4, 3, 0, 5, 9, 8. Vamos ver aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não terminou aqui no sétimo? Vamos ver se está correto. São 7 significativos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ele terminou aqui, ó. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que representar ele com 7 algarismos. E aí você vai ter que arredondar. E eu vou aprender agora o arredondamento desses números. Eu vou dar outros exemplos para vocês trabalharem com esses arredondamentos. Vamos lá de novo, que apagou aqui, ó. 24, 30, 35, 9, 8. Aí você tem que contar, são 7 significativos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que acontece? Você vai ter que eliminar aqui a partir do 8. Como você eliminou o 8, você vai ter que usar uma determinada regra, a regra do arredondamento. Você está pegando esse 8, tá eliminando ele, você está tendo uma perda. Então, você tem uma regra. Como a regra é o seguinte, se esse número 8 não é maior que 5, todo número, quando for maior que 5 e você estiver eliminando ele, você vai aproximar, você vai acrescentar um número à esquerda, para o nome, você vai acrescentar um número 1. Se ele for 5, eu vou mostrar que tem outra regra. Para o 5, calma que eu vou mostrar. Se ele é abaixo de 5, por exemplo, se ele fosse 4, mantém o número. Se fosse 3, mantém o número 1. Mantém, porque ele é menor que 5. Se ele for 6, 7, 8, 9, é maior do que 5. Então, você vai pegar o número que está do lado, o outro que você jogou fora, você vai aumentar um valor, coloca o número a mais nele. Quando é o 5, você tem uma outra regra. Quando é o 5, é o seguinte, o 5 ele ficou meio que
empatou, ele nem está para mais para cima e nem para baixo, ele está no meio, ele está exatamente no meio. Como está no meio, você tem que decidir. Quando tem um 5 e após ele só tem não tem número, então é tudo zero, você mantém os números pares. É melhor depois fazer com calma com vocês, tá? Depois a gente faz com calma. Aqui eu eliminei o 8, o 9 vira 10. Como aqui fica 10, aqui fica o 60. Apagou. 8, ponto 2, 2, 4, 3, 3, 0, 60. Ficou esse número. Vamos ver se ficou correto. Olha lá. Ficou corretamente. Agora, se ele pedisse com 6 significativo, o que vocês teriam que fazer? Com 6 significativo, vocês eliminariam esse zero. Ó. Tem quantos significativos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora eu tenho 6. O zero é menor que 5, eu mantenho o 6. Vamos supor que eu quisesse, se fosse o 7, eu quisesse colocar com 6 algarismos significativos, o 7 é maior que 5, eu pegaria o 6 e fazia o que com 6? Acrescentava um número, fica 7. Agora é 6, ele fosse 4, eu mantenho o 6. Aí você tem que usar essa regra de arredondamento. Então, é muito importante quando você faz as medidas em física, que esses valores estão representando alguma informação. Quanto mais casas decimais, você está dizendo que a sua medida ela tem essa determinada precisão. Agora, aqui, ó, eu tenho quantos algarismos? Quando eu apago aqui, ó, eu tenho 3 algarismos, é sempre assim. O 8 ele não muda, o 2 ele não muda, o 4, sempre quando eu tiver um número sozinho, ele está sozinho. Quando esse número sozinho, ele sempre vai ser o duvidoso. É onde que você vai trabalhar com as incertezas das medidas. Nesse exercício aqui, que tem na plataforma, é para vocês exercitarem, apertando o botão aqui está incorreto, porque eu manteve o número anterior, né? Tem que seguir o que ele vai pedir aqui, ó. Gerou o número, ele criou o número. Agora, ele quer que esse número tenha 6 significativo e seguindo as regras do arredondamento, ó. Aqui, ó, 6 significativo. Começou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parei aqui no 5, porque foram 6. O 5 ficou sozinho. Então, o 5 é o duvidoso. Aí você vai ter que seguir a regra do arredondamento. Após o 5, você tem um número menor do que 5. Então, mantenho o 5. Se aqui fosse 6, aqui ficaria 6. Aumentaria um valor para 6. E aqui você pode trabalhar gerando o número e seguindo a pergunta que ele faz no programa. Isso aqui é muito importante vocês trabalhar. Sempre que quando você trabalhar com o laboratório, você vai ter que trabalhar com os valores. E quando você tem um número, o número ele está falando da precisão de um instrumento. E está dizendo que o instrumento tem aquela precisão. Ele consegue fazer aquela determinada medida. Os algarismos significativos, como você está aqui na regra, você conta a partir do número. O 0 aqui, você não está contando aqui, ó. Você conta como fosse 1, 2, 3 algarismos significativos. Nesse exemplo aqui do exercício, a gente vai trabalhar com 6 significativos. Então, ele vai terminar onde? Ó? Você não vai contar assim um significativo, você vai contar a partir daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse aqui, ó, para ele representar com 6 algarismos significativos, você pararia aqui, ó. No 8, seguiria a regra do arredondamento. Eu queria trabalhar com vocês, vamos ver se a gente vai trabalhar com os 5, com a regra do 5. Vamos dar o exemplo aqui para vocês. Não vou seguir aqui o que está pedindo, não. Eu quero mostrar esse número aqui, ó, e vamos ver aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4... 5 algarismos. 5, 6. Eu quero representar esse número
com botar menos algarismo aqui. 1, 2, 3, 4. Quero representar esse número com 4 algarismos significativos. Teria que parar aqui no 6. E o que que acontece? Você tem o número 5 aqui, ó. Qual seria a regra? Como o 5 tem números aqui após eles, você vem, pega o 6, ele arredonda, acrescenta 1, fica 7. Vai ficar 1, 63, 37 aqui. Você arredondou para cima, para 7. Agora, vamos imaginar uma outra regra. Aqui tem um 5. Isso aqui fosse tudo número 0. Todos eles fossem 0. Qual seria a regra agora? Se todo mundo fosse 0. Como 6 é par, você ia manter o 6. Se aqui fosse 7, vamos supor que aqui fosse 7. Aqui tivesse 5 e tudo 0. Você, como 7 é ímpar, você vai para 8, arredonda para 8. Aí você muda essa regra só quando é o 5, uma regra a mais. Vamos gerar número aqui para a gente ver se tem essa situação aqui com o 5. Ó. Vamos gerar aqui, ó. Trabalhar com 5. Tá, consegui aqui, ó, apareceu 5. O que que acontece? Vamos supor que eu quero a quantidade de algarismo significativa até o 5 e eu quero eliminar esses valores aqui após ele. E aí o que que você vai fazer aqui, ó, na regra? O 5 tem números. Você vai arredondar aqui para cima, para 9. Esse 8 vai virar 9. Porque você estou tentando mostrar a regra do 5. Vamos ver outro exemplo do 5 aqui, ó. Aqui no caso está sempre caindo aqui, ó. Esse 5 tem números. Eu quero que apareça 5 todos seguidos de 0, para a gente dar um exemplo. Não tá aqui, ó. Ele está sozinho aqui, ó. Vamos imaginar o seguinte, ó. Ele tem quantos algarismos aqui, ó? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu quero representar ele com 9 algarismos. Então eu quero pegar o 5 e jogar fora. Tirar o 5, manter esse último número aqui. Qual seria a regra que você teria que usar? Como eu estou jogando 5, aqui não tem nenhum número aqui, eu mantenho o 2. Mantenho o 2 normalmente. Se aqui fosse 3, também ia manter o 3 normalmente. Não, se tivesse o 3, tivesse o 5. Como o 3 é ímpar, aí sim, aí você vai aproximar para 3. Então, a regra, quando o 5 está sozinho, só que tem 5 aqui, sozinho, após ele seria o quê? 0. Aqui só teria número 0. Qual seria a regra aqui nessa situação? Por que você utiliza essa regra? Essa regra é porque praticamente empatou, ficou no meio, está empatado o jogo. Você tem que decidir. Aí criar uma regra. A regra é se o número é par, mantém, e se ele for o número ímpar, 3 no caso, ele vai aumentar. Vamos gerar outro número aqui, ó, com 5, vamos ver. Cheguei aqui não, mas de qualquer forma aqui, ó, eu queria arredondar até aqui o 4, eliminando todos esses termos aqui. Você está vendo que o 5 já tem números após ele. Aqui simplesmente você arredonda para 5, o 4 aqui. Vamos ver outro exemplo aqui. Aqui, ó, por exemplo, vamos lá. Eu queria colocar com 2 algarismos, 8,6. Quero representar com esses 2 algarismos. Aí o que você vai fazer? Tem um 5 aqui, após o 5 tem número. O que você faz? Arredonda o 6 para 7, fica 8,7. Viu que você nem se importou que o 7 é ímpar? Você acrescentou porque o 5 está seguido de número. Aí você vai diretamente para cima, arredonda para cima esse valor. Então fica 8,7. A grande questão para você definir é quando todo mundo for 0. Se aqui não tivesse número nenhum, se todos eles aqui após fosse 0, aí você manteria o 6. Só que tudo 0, mantém o 6. Mas tem um 5 e tem números aqui, ó, você vai arredondar para 7. Então fica 8,7. Vamos gerar mais números. Aqui o 5, não, mas aqui você já viu que tem um 3 aqui, ó. Vamos supor que você colocasse, arredondasse aqui a partir do 4, fizesse arredondamento a partir do 4. O que você faria? Como você tem um número aqui, você vai pegar o 4 e vai aproximar para 5. Vai terminar aqui como 5. Você viu que você não se importou se ele é par, se ele é ímpar? Só se aqui fosse 0. Vamos ver outro exemplo aqui, ó. Não caiu um exemplo legal, não. Vamos ver. Aqui você está vendo o seguinte, aqui a gente pode reforçar
onde que a gente começa a contar os algarismos. Aqui, você só conta os algarismos a partir daqui da vírgula, aqui, ó. 1, 2, 3, você não conta um aqui, nunca esqueça disso. E aqui são as casas decimais. Aqui, quando você conta a partir da vírgula, você tem as casas decimais. E aqui no exercício, você pode pegar na plataforma e ficar gerando exercício para trabalhar com esses números.